Bom, mas enfim, nós vamos dar continuidade. Deixa eu até baixar o áudio aqui. A Ju entrou aí. Paz, Ju, tudo bem? Nós vamos dar continuidade aí. Hoje eu não avisei que isso é surpresa, né, Fernando? Para a gente estar falando aí sobre esse tema, né, de jejum e oração e os dons, né? Essa correlação ou inter-relação dos dons, né, com essas práticas espirituais, essas disciplinas espirituais, como eu costumo falar, do jejum e a oração. Na verdade, isso faz parte da vida, né, do estilo de vida de quem anda com Cristo, ou quem é discípulo de Cristo, né? Na verdade, muitas pessoas têm deixado de lado, têm dado muita ênfase na oração, e não está errado não, deve continuar e aumentar. Mesmo falando tanto que a gente vem falando de oração, né, a igreja vem falando, muita gente ainda não ora como deveria, mas não somente em relação à oração, mas também a gente precisa equilibrar jejum com oração, né? A mesma coisa quando a gente fala de confessar a palavra, de meditar na palavra, de confessar. Então, ou seja, nós temos que manter o equilíbrio em tudo, né? Como, por exemplo, a gente coloca como uma coisa prática, numa mesa, né? Numa mesa ela tem que ter 4 pés, ou seja, tem que ter 4 sustentações. Então, se tiver faltando um, ele vai ficar desequilibrado, vai ficar penso, vai ficar frágil. Então, ou seja, tudo em relação à vida espiritual, nós precisamos colocar em prática todas as disciplinas ou princípios espirituais em ação. Né, o próprio Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala na epístola que a fé sem obras, ela é morta. Em outras palavras, se você falar que tem fé, mas você não colocar em prática, infelizmente não vai obter resultado. Então a mesma coisa em relação a qualquer disciplina espiritual. Se a gente não colocar em prática, infelizmente não vamos obter os resultados que esperamos. Então o propósito é exatamente esse, tá? Da gente estar falando, continuando nesse assunto. Eu queria, Fernando, se você puder fazer oração aí, por favor. Amém. Vamos orar. Vamos colocar esse momento diante do Senhor. Pai, nós agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo, nos abrindo o coração para a Tua Palavra. Que o Senhor encontre em nós, meu Deus, o suficiente para tocar as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Sim, Senhor. Que o Senhor possa alargar as fronteiras do nosso entendimento. Que o Senhor possa alargar as fronteiras da nossa compreensão hoje, Senhor. Que possamos ter uma revelação da Tua Palavra, que nos leve a andar nas realidades daquilo que Cristo conquistou por nós na cruz. Nós oramos, Santo Espírito, precioso Espírito Aleluia. Santo, que o Senhor possa encher este lugar com a Tua presença, Aleluia. nos tocar as pessoas que estão nos ouvindo, que haja, nós entregamos esse momento a Tua vontade, a Tua direção, que o Senhor possa trabalhar, que não seja apenas uma live para informação, mas Sim, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar, possa conduzir Aleluia. esse momento. Que o Senhor possa, Espírito de Deus, tomar conta dessa reunião, dessa live, desse tempo aqui, e como o Senhor prover, da forma como o Senhor quiser, possa ministrar, operar, curar, batizar com o Espírito Santo. Meu Deus, o Senhor tem liberdade aqui. Nós queremos Te louvar no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos começar? Amém. Amém. Vamos começar justamente pelo começo. Mateus capítulo 6, né? Eu falei na live passada, eu falei sobre Lucas 4, eu falei sobre o jejum de Jesus, eu falei sobre Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1, né, que relatam essa passagem ou esse acontecimento de que Jesus no deserto ele jejuou com um propósito específico. E um dos versículos que eu citei com ênfase também foi Mateus capítulo 6. E eu quero começar por ali. Tá? Em Mateus capítulo 6, eu vou ler alguns versículos aqui. Então, começando
Deixa eu ler o versículo 1 só para a gente pegar o contexto. E diz assim, ó, Mateus capítulo 6, do verso 1 em diante. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, com a finalidade, com o propósito de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Verso 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Agora vem o conselho do próprio Jesus para nós. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então a gente já vê aqui um princípio, né? Ele está falando da questão do princípio espiritual de dar, né? Posso até chamar um ministério, Fernando? Um ministério de dar, né? Então tem gente que foi chamada para ser, para suportar os outros, não é suportar de aguentar os outros, não, mas é de dar suporte mesmo, e até suporte financeiro, de sustentar pessoas nesse sentido. Né? Então dar o seu tempo, dar finanças, né? Tudo isso, doar alguma coisa. Quando a Bíblia fala de esmolas aqui, eu não vou entrar muito, só para a gente pegar um entendimento rápido aqui, a esmola naquele tempo tinha outra conotação ou sentido, diferente de hoje. Hoje a gente coloca a esmola como se fossem os trocadinhos, mas naquele tempo não, esmolas eram ações sociais, vamos dizer assim. Entende? Então o que Jesus está falando aqui, mesmo quando você for praticar uma ação social, que você for ajudar, socorrer alguém, você tem que ter as motivações corretas. Infelizmente, não é, Fernando? A gente tem visto pessoas que fazem para aparecer, e é isso que Jesus está condenando. Ele não está condenando o fato de você praticar, mas ele está condenando o fato de você ter as motivações erradas por trás da ação. E esse mesmo sentido, verdade espiritual, esse princípio básico da palavra de Deus, Jesus também fala dos outros assuntos. Quais são eles? Oração e jejum. Então ele diz o verso 5, sobre o princípio da oração. Olha, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, olha o conselho de Jesus para nós. Tu, porém, presta atenção nesse quando que eu já vou comentar. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições e tal. Aí ele continua, eu não quero entrar nessa parte. Pula para o verso 16. Olha o mesmo princípio. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim, com a finalidade, com o propósito de parecer que aos homens jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim, com a finalidade, com o propósito de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Eu vou já quebrar um biscoito aqui, ou sacrificar uma vaca sagrada, como diz o Rema. Primeiro, as pessoas pegam esses últimos versículos aqui, o último aqui, porque não é acumulo. Cadê? Não, perdão, eu estava lendo o versículo errado. Verso 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto. Aí o verso 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aí no verso 16, ele diz para entrar no quarto, né? Foi no qual que eu li no quarto? Para entrar no quarto foi? Perdi aqui. Não, está falando sobre a oração, de entrar no quarto, não é isso? Isso. Não, isso que voltando.
Então, no versículo 6, quando ele fala entrar no teu quarto e fecha a porta, olha só, tem pessoas que têm medo de falar que jejua, porque acha que está pecando. Mas para essas pessoas, é aqui que eu quero quebrar, eu quero sacrificar a vaca sagrada de alguns, de um pensamento, de um entendimento errado. Tem pessoas que com essa mentalidade, eu não posso falar que eu estou jejuando, porque senão eu não vou ter a recompensa de Deus. Não é isso que Jesus está falando. Porque se a gente levasse pelo princípio, eu não posso falar que estou jejuando, ou que eu jejuo, melhor dizendo, você vai entender a diferença, aonde eu quero chegar. A pessoa que fala, eu não posso falar que eu jejuo, também não deveria falar que ora. Não é verdade? É o mesmo contexto. É o mesmo contexto. A questão não é o que você faz, o que você pratica pelo que a palavra de Deus nos ensina, mas quais as suas motivações por trás das ações. Então, se eu jejuar e sair falando para as pessoas só para mostrar que eu sou muito super espiritual, então, ou seja, eu vou receber só o aplauso dos homens. Desculpa, os aplausos dos homens não resolvem meus problemas. Os aplausos dos homens não pagam minhas contas. Os aplausos dos homens não quebram o poder e a interferência ou a ação do diabo contra mim. A mesma coisa que o aplauso dos homens porque eu e você oramos, ou porque eu estou orando muito, que vai resolver o meu problema. Mas sim o meu Pai, o nosso Pai que vem secreto, que a gente faz nas motivações. O secreto não é onde você está fisicamente. O secreto é onde está localizado o teu coração. As motivações. Você entende isso? Então, pegando isso como base, nós vamos desenvolver esse entendimento em relação a oração e jejum e oração, certo? Não importa a ordem que nós vamos falar aqui. Às vezes a gente vai falar um mais, depois a gente fala o outro mais, ou às vezes a gente mescla e junta os dois. Não importa, porque os dois estão entrelaçados, são interdependentes, ou seja, um depende do outro para funcionarem bem. Igual um homem e uma mulher que precisam se conectarem, ter intimidade, estarem interligados para que produzam, para que tenham frutos, para que tenham filhos, certo? Então a oração e o jejum precisam estar andando junto. É isso que nós vamos falar aqui. Amém? Se você está aí com o seu bloco de anotação, com a sua caneta, é hora de usar. Amém? Então, Fernando, começando, eu queria que você, eu sei que você tem experiências, não é de hoje que você já busca isso, que você medita nessas coisas, na palavra de Deus, e não só na meditação em si, no estudo da palavra, mas pondo em prática aquilo que a palavra de Deus diz em relação à oração. Então você fica ali à vontade para falar de oração em línguas, e aí se quiser falar com jejum também, a gente vai entrando junto. Amém. Tá bom? Amém. Quando a gente fala sobre oração, muitas vezes a gente coloca tudo num saco e acha que é a mesma coisa, né? Mas com relação às línguas, existe, assim como existe o esporte que trabalha com bola, já se torna um esporte específico, e o esporte que trabalha com bola e com mão já torna mais específico, mas isso não quer dizer que todo esporte que trabalha com bola e mão seja o mesmo esporte. Um exemplo, basquete e futebol. Cada um trabalha com uma parte do corpo, mas com bola. Com bola e com a mão. Basquete, o vôlei, o handball, trabalham com bola, trabalham com mão, mas não são o mesmo esporte. Sim. Existem regras diferentes. Certo. Né? Verdade. Agora, a oração em línguas, assim, a oração em línguas não, as línguas, ela é muito mal interpretada porque o pessoal coloca tudo no saco e não compreende essa diversidade. Verdade. É claro que a gente não vai tratar aqui hoje das 4 diversidades da oração em línguas, mas eu queria tratar pelo menos da edificação pessoal, que eu não gosto de falar, Rony, com o dom de línguas. Eu prefiro falar uma linguagem sobrenatural de oração. É verdade, é bom destacar isso. Porque isso vai facilitar o seu entendimento, né? Porque o batismo com o Espírito Santo, ele liberou para nós a operação sobrenatural dessa linguagem de oração. Sim. Agora a gente conversa até com muitas pessoas, Rony, dentro do nosso contexto, que são travados, não conseguem receber o batismo com o Espírito Santo há anos. E na sua opinião, por que você acha isso? Porque muitas pessoas, eles trazem consigo muitos conceitos errados da religião. Você diz até preconceitos. Preconceitos.
no sentido que a pessoa não está pronta para receber, Não merece. não merece. Realmente, não merecemos, mas é onde entra a graça, né? Ou no sentido que pessoas acreditam também que precisam buscar mais a Deus, se santificar. Outras pessoas acham que é coisa da carne, que é coisa da mente, que é coisa do diabo, né? Que são línguas, coisas que o diabo coloca, coisas que ela acredita que é o diabo. E tem uma série de barreiras que impedem as pessoas de receberem o batismo com o Espírito Santo. E olha, e graças a Deus, Rony, você me conhece, eu ministro batismo com o Espírito Santo há mais ou menos uns 5 anos. Sim. Para cá, que eu tenho ministrado o batismo com o Espírito Santo, pela graça de Deus, posso dizer para você que 98% das pessoas que a gente acaba ministrando o batismo com o Espírito Santo recebem. Eu vejo isso. Às vezes que a gente teve experiência e oportunidade junto, eu vi isso. Engraçado. Aliás, quando falam para orar para a pessoa receber o batismo do Espírito Santo, irmãos, eu confesso, eu prefiro passar a bola, que tem mais experiência do que eu. Na verdade, acho que o exercício disso liberou uma fé. Eu tenho certeza que quando eu imponho as mãos sobre as pessoas, desde que elas sejam previamente bem ministradas, a gente procura tirar os bloqueios que impedem a pessoa de receber, fica fácil o acesso, porque a gente ensina a pessoa a liberar a sua fé. Isso foi bom, isso eu não sei pra você, irmão, mas é pra mim, eu só não vou anotar aqui para não atrapalhar a nossa conversa. Mas como vai estar gravado, então isso aí já peguei pra mim. É uma chave. Quando você for orar por pessoas, você precisa ter a convicção, a certeza de que ela vai receber. Claro. Antes dela ter a certeza, você precisa ter, você que vai ministrar. Por quê? Você jamais vai conseguir levar alguém se você não for em um lugar. Sim. Então eu já vou batizando, já vou levar, na minha concepção, já recebeu o batismo do Espírito Santo. Demais. Demais. Então, estava conversando com, só um exemplo que aconteceu há 15 dias atrás. Eu estava no coletivo, tinha um rapaz conversando comigo rapidamente, ele estava falando sobre um certo determinado ministro que não crê no batismo com o Espírito Santo. Sim. Como a gente já tem, eu conheço esse determinado ministro, eu falei para ele, rapaz, você está lendo um camarada aí, esse camarada aí vai travar você. Eu falei, mas como assim? Você não quer receber o batismo do Espírito Santo? Você está lendo um camarada que não crê na operação dos dons espirituais? Você vai morrer desse jeito, vai travar tudo. Falou, é mesmo, mas é verdade mesmo, eu não tinha pensado sobre isso. E uma coisa simples, não é nem revelação, é lógica. Lógica. Aí eu falei para ele, olha, é o seguinte, você precisa crer e liberar a sua fé. Você está buscando o batismo do Espírito Santo há tempo, não está? Falou, rapaz, tem mais ou menos uns 3 anos que eu tenho desejo de falar em línguas e não falo. Olha. Então a gente já conversou com ele em cerca de 3 minutos. 3 minutos, Rony. E desci do ônibus. E uma semana depois eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente e ministrei o batismo do Espírito Santo para ele, retomei aquele assunto, nós ministramos o batismo do Espírito Santo ali e a pessoa creu e recebeu. Uau. A pessoa está 3 anos na igreja, 3 anos fazendo campanha para receber o batismo do Espírito Santo, sabe? E impor as mãos sobre ele, e sabe, e nada. Mas quando nós entendemos que tudo que o cristão precisa fazer é liberar a ação do Espírito Santo que está dentro dele, fica tudo mais fácil. É isso mesmo. Eu tive uma experiência rapidamente sobre isso, para a gente continuar falando sobre a oração, semelhante a isso. Tinha um irmão numa igreja que eu passei, e esse irmão, um homem de Deus, assim, muito querido mesmo, demais, gente boa demais, e ele foi visitar um pastor que eu fui convidado para pregar, e aí eu fui lá, depois que terminou a pregação na igreja, o pastor e a esposa me chamaram, e chamaram esse rapaz também para a gente ir comer uma pizza na casa deles. Aí a gente foi, e aí a gente conversando e tudo mais, entrou no assunto do batismo no Espírito Santo. Ele falou que já tinha, uma irmã já tinha revelado para ele que ia ser selado com a promessa. Olha só, selado com a promessa, ou seja, batizado com o Espírito Santo. Aí eu peguei, eu não parei para pensar, irmãos. E foi espontâneo, né? Quem anda comigo sabe que às vezes eu falo coisas que depois eu falei, meu Deus, às vezes eu falo demais. Eu estou trabalhando nisso, tenha paciência comigo, né? Você também tem erros. Então, eu simplesmente na hora falei,
eu peguei e falei bem assim, então é hoje, a promessa que ela falou lá vai ser hoje. Mas eu não pensei, eu falei, meu Deus, o que eu acabei de falar? Só pensei, eu falei, Senhor, o que eu acabei de falar? Agora vai ter que ser hoje. Eu fiquei uns 10 minutos ministrando para ele, falando sobre o batismo do Espírito Santo. Abri a Bíblia, mostrei de ponta a ponta. Na verdade, eu cerquei ele. Ele não teve opção. Sim. E aí eu juntei junto com o pastor e a esposa, falei, e a mulher dele, do pastor também, a mulher fogueada. E aí juntamos eles e eu falei, vamos agora, é hoje, é agora. E eu, Tony, vai, fala. Eu pressionei ele, irmão. Mas eu acho que ele, para tentar se livrar de mim, ele decidiu ceder para o Espírito Santo e falou em língua. Foi batizado no Espírito Santo. Eu não sei se foi espontâneo ou se foi forçado, mas ele falou em línguas. Mas falou mesmo. Entendeu? Mas o que a gente está querendo dizer? É que assim, quando a fé é ativada, Romanos 10, 17, de modo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é uma convicção, é uma certeza das coisas que a gente não vê, mas a convicção de fatos que a gente, então a gente não pode simplesmente, eu enrolei um pouquinho aqui, né? Foi isso? Isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, quando a gente tem convicção no que a palavra de Deus diz, a gente vai ministrar aos outros e a fé da pessoa vai ser ativada, edificada e ativada. Então é a hora da pessoa entrar em ação, entende? Então antes da gente esperar a fé da pessoa que está sendo ministrada, nós, na qualidade de ministros, precisamos ter a convicção. Senão, meu irmão, a fé não opera por dúvida. A fé opera por convicção, por certeza, é certeza. Amém? Então hoje, se você não falou em línguas até hoje, receba hoje o batismo com o Espírito Santo, falando em outras, com a evidência do falar em línguas. A gente não vai citar aqui alguns textos, mas você vai encontrar pelo menos 3 referências em Atos, que após eles receberem o dom do Espírito Santo, a primeira evidência foi o falar em línguas. Sim. Tá? Sim. Então, assim, é a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas. Agora tem outra questão também, Rony, porque tem pessoas que recebem essa evidência sobrenatural do falar em línguas, mas acabam falando em línguas periodicamente. Ou seja, não usa. Não usa. Recebeu uma ferramenta espiritual poderosa uma ferramenta para sua edificação pessoal, edificação da sua fé, conforme a Bíblia diz em Judas, no capítulo 20. E simplesmente... Versículo 20. Judas, versículo 20. Simplesmente não perde o principal propósito. Sim. Do batismo com o Espírito Santo. E recebeu essa linguagem de oração para um propósito. Para quê? Para orar. Sim. Eu costumo dizer, Rony, que o batismo com o Espírito Santo, eu posso colocar ele como uma maratona, uma jornada espiritual. Sim. Sabe? Tem muitos cristãos que perdem o propósito. Normalmente, quando estão num ambiente onde a unção favorece, aí eles acabam orando em línguas. Sim. Porque aquele ambiente espiritual na igreja, aquela unção coletiva, aquele ambiente de adoração, então isso vai proporcionar uma ativação mesmo. Sim, sim. A pessoa está naquele ambiente favorável para liberar essa linguagem sobrenatural de oração, então a pessoa ora, mas na sua vida particular não tem esse exercício. Não tem exercício. E assim, eu dou glória a Deus assim, pela vida de alguns ministros, Kenneth Reagan, David Robertson, pastor Heber Rodrigues. Sim. E outros, Luciano Subirá, sim, que ensinam essa vida de oração hora após hora. Sim. Sabe? Efésios, no capítulo 6, diz que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Sim. Então, assim, isso está falando de um hábito que é feito diariamente, é um caminhar numa vida de oração. É um estilo de vida, Rony. Sim, é um estilo de vida, exatamente isso. Até porque foi o pastor Adilson que falou, que ele meditando sobre isso, foi você que falou, o pastor Antônio, agora não sei nem dos três, os 3 falam também, que assim, a oração em línguas, ou falar em línguas, é a porta de entrada para os dons. Sim.
Então, ou seja, a gente precisa pegar essa ferramenta da oração em línguas e encarar como uma ferramenta de fato, como algo útil. Por quê? Porque é uma porta para você acessar os outros dons. Então, todos os dons, nós estamos falando de dons espirituais, como o dom da fé, os dons de curas, operação de milagres, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia, né? Eu sempre estou falando dos 9 já para ficar na sua mente, no seu coração, e começar a se familiarizar com os dons. Então, para que a gente seja ativamente ou entre e descubra e desenvolva, pratique essas ferramentas, esses dons espirituais, nós precisamos começar com o básico. Sim. Todo cristão tem essa possibilidade e tem condições de ativar a oração em línguas. O dom de variedade de línguas é diferente do que orar em línguas. Por isso que foi bom você falar que não chamar de dom, porque dom mesmo é a variedade de línguas. Mas você nunca vai ser fluente em variedades de línguas se você não colocar em prática e treinar o básico. Isso, por exemplo, colocamos na língua normal, em português. Um bebê só vai ficar fluente na língua portuguesa ou quando ele começar a praticar, mesmo gaguejando. Então, a gente deixa o processo da nossa mente nos intimidar e nos enganar. Sim. Entende? Por isso que não é uma atividade, Paulo fala que não é uma atividade mental. Não, né? Exatamente isso. Ele fala aqui, 1 Coríntios, pode seguir, Rony, para achar o versículo? Mas 1 Coríntios 14, né? Ele fala que não é algo que você, a sua mente ela fica infrutífera. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Isso. Então, não é uma atividade mental. Não. É uma atividade espiritual. Exatamente. É interessante, mano, que Deus ele abriu um canal, abriu um canal livre dos bloqueios da alma. Então, quando a gente parte para esse lado, é uma atividade, sim, ou um princípio espiritual. Sim. Agora, nisso, a gente começa também a tocar um pouco aqui na questão do jejum. Sabe por que o jejum favorece aos dons, favorece a oração? Por que tem essa interligação de todos? Porque assim, se é uma atividade espiritual, quando o nosso espírito, Jesus ele falou assim, na verdade, né, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí a gente pode até pensar que entra numa certa contradição, né? Porque a Gálatas capítulo 5, que fala de uma guerra, de uma luta entre a carne e o espírito, falando que a carne está batalhando contra o espírito para que não faça aquilo que ele quer, né? E vice-versa. Então, parece dar a entender que a carne, na verdade, não é fraca, é forte. Aí parece que Paulo entra em contradição do que Jesus está falando. Não, eles estão falando exatamente a mesma coisa, mas em sentido diferente. Como assim? Quando Jesus ele fala que a carne é fraca, ela é fraca para quê? Todo o contexto está falando de tentação. Então a carne é fraca para resistir à tentação, mas ela é forte para confrontar o espírito. Entendeu? Então já entra naquilo que Paulo estava falando. Então ela é forte para ir contra o espírito. Pegando essa linha de raciocínio, nós vamos entender também o que Jesus estava ensinando a gente em relação a jejum. Quando ele fala lá em Mateus capítulo 17, que eu citei na live passada também, na ocasião que um pai desesperado levou o filho, e aí os discípulos não conseguiram expulsar aquela casta de demônio, e depois que Jesus terminou, fez todo o procedimento, todo o trabalho, depois você lê, né? Eu estou falando do Mateus 17, a partir do versículo 14 até o 21, conta essa história. E eu não vou ler para a gente ganhar tempo aqui. Então, quando Jesus
estava sós, quando os discípulos estavam sós com Jesus, depois de Jesus ter resolvido o problema, eles perguntaram por que eles falharam na missão de expulsar aquele demônio. Então Jesus falou que era por causa da pequenez da fé deles, e também porque tinham castas de demônios que não saíam de forma alguma, a não ser por oração e jejum. Agora, eu já vi pessoas, Fernando, que por causa disso, porque sabiam que ia enfrentar algo pesado, um confronto com as trevas mais forte. Por exemplo, eu vou orar por alguém que eu sei que é endemoniado. Então eu tenho que jejuar e orar e jejuar. Ou seja, a pessoa vai fazer tipo uma preparação só para aquele momento. Mas o que Jesus estava chamando a atenção dos discípulos não é fazer isso esporadicamente, mas é um estilo de vida. Por quê? Porque a oração vai fazer um trabalho, mas o jejum faz outro. Então, quando você falou em relação aos dons, quando a gente falou em relação até mesmo da oração em línguas, mesmo a alma interferindo, porque eu estava falando com uma irmã, e que quando a gente pega assim, colocando tanto a oração em línguas, né, colocando no sentido de você praticar esses princípios espirituais, a gente também tem que discernir o modo de como colocar em prática, como o Fernando começou a falar no início. E também o propósito daquilo. Então a gente sabe que quando a gente vai orar, é um propósito espiritual, certo? Mas se a alma estiver carregada, porque quando você junta a alma com os desejos físicos, naturais, as coisas que você entende naturalmente, dá outro nome, carne. Então a carne milita, como diz Gálatas 5, ela briga, ela confronta o espírito. Então eu falei para essa irmã, quando junta a alma com os desejos naturais, com os pensamentos naturais, os dois, juntando os dois, dá o nome de carne. Ou seja, ela vira um só contra o espírito. Mas quando o espírito se junta com o espírito do Senhor, quando a sensibilidade aumenta, aí a carne perde. Então, o que fazer para que eu vença essa batalha? Nós somos um espírito, possuímos uma alma. O que está dentro dessa alma? É um pacote. O que pacote é esse, Fernando? Mente, vontade, emoções, intelecto, sentimentos. Tudo isso. Os atributos da alma. Exatamente. Então, quando a gente deixa esses sentidos, vamos chamar de sentidos, né? Não o sentido físico, mas os sentidos da alma. Quando essas partes da alma, ela está nos comandando, significa que o nosso espírito está sufocado. Consequentemente, o nosso espírito não consegue perceber ou discernir as direções do Espírito Santo. É aí que eu queria entrar. Eu dei todo esse, como diria o nordestino, esse arrudeio para chegar aqui. Mas só para você entender a complexidade, ao mesmo tempo que é complexo, também é simples. Quando a gente começa a praticar os princípios espirituais. Então, dentre eles, o jejum combinado com a oração. Então, quando a gente se entrega com o estilo de vida, era isso que eu queria falar. Não é esporádico você orar em línguas. Não é esporadicamente você orar em língua portuguesa. Não é esporadicamente você jejuar. Mas é você ter um estilo de vida praticando esses princípios espirituais. Por quê? Porque fazendo assim, você vai manter um trabalho de manutenção das forças espirituais, do seu eu interior. Fortalece o homem interior. Fortalecendo o homem interior, obrigado. Traz convicção, firmeza de entendimento do que ele é em Cristo. Isso. É uma série de... As verdades, a construção das verdades, porque é o Espírito da Verdade. Sim. Né? O Espírito da Verdade começa a trazer a construção das verdades espirituais. Isso passa isso ele cresce como uma revelação. Exato. Passa não de um conhecimento, mas de uma revelação e um entendimento, certo, daquilo que nós somos. Então, eu costumo dizer que é uma construção mesmo. Sim. É uma construção. Sim. É uma construção das verdades espirituais acerca daquilo que eu sou em Cristo, daquilo que Cristo conquistou por mim.
Então, como você falou, a carne perde a força. Sim. Foi bom você falar em questão de construção, porque construção remete à base. E a base é o que sustenta qualquer edifício. Edifica acima da operação da carne. Isso. Por que eu falo de uma edificação? Sim. Acima, você se edifica, você jejua, você ora, você começa a se edificar acima, o quê? Acima dos ataques de Satanás. Sim. Acima das fortalezas da mente. Aliás, até, eu não sei... Da operação da carne, né? Você já teve essas experiências, e quando assim a gente jejua, quando a gente vai orar jejuando, meu querido, minha querida, é maravilhoso, porque você consegue ter uma sensibilidade que de outra forma você não teria. Sabe quando você faz aquela oração pesada, aquilo que você está arrastando, você não está aguentando? Irmão, quando a gente pratica, quando a gente tem um estilo de vida de jejuar, né? Luciano Subirá, ele fala algo muito que eu peguei para mim, eu falei, meu Deus, é muito simples, que ele já ouviu de outro pastor, mas ele fala, o bom não é jejuar, o bom é já ter jejuado. Porque os resultados do jejum não é no momento que você e eu estamos jejuando, mas é depois do jejum. É bíblico? Sim, o próprio Jesus, ele foi servido pelos anjos quando? Estava jejuando? Não, depois do jejum. Então, ou seja, os benefícios, os resultados vêm depois. Então, quando a gente tem um hábito de estar jejuando, estar orando sempre, regularmente, né? Então isso se torna, além de trazer um desenvolvimento espiritual, porque jejum, a mesma coisa que oração, é igual exercício físico. Se você quiser fazer, eu quero orar 8 horas por dia, mas se você não treinou, não desenvolveu de orar pelo menos 10 minutos, você nunca vai chegar às 8 horas. Você nunca vai conseguir orar 1 hora se você não tiver um estilo de vida de oração. Uma prática, a mesma coisa é o jejum. Assim como é o exercício físico. Você não vai pegar 100 quilos no braço se você ainda não tiver essa sustentação, esse preparo, um alongamento. Tem um preparo para você entrar na oração, assim também tem um preparo para você entrar no jejum. Também tem um preparo para você sair da oração e um preparo para você também sair do jejum. Olha como é semelhante. Né? Jesus, ele falou, quando for orar, ele ensinou a oração do Pai Nosso. Então você santificado seja, né, Pai. Ele começa a ter essa interação de adoração. Então, ou seja, é um preparo. E quando você termina, adora de novo. Jejum, você entra com uma preparação. E eu falei para algumas pessoas já, o jejum, na verdade, não começa por aqui, no seu estômago. Começa aqui. Na verdade, começa pelo seu espírito, decide pelo sua mente, lembra? A mente está no pacote da sua alma, e aí você influencia o teu corpo. Então veja só, a gente precisa ter uma preparação para jejuar, a mesma coisa para orar. Amém? Acho que, então, essa construção dessa realidade do céu em nós, mano, acho que é bem o propósito disso. Do entendimento, Rony, dessa construção, dessa verdade em nós, que nós somos a morada de Deus. Uhum. Então, assim, essa questão de orar, jejuar, nada mais vai construir, na verdade, essa forma de sensibilidade. Sim. Mas essa sensibilidade vai trazer um entendimento real de que eu sou morada de Deus no Espírito. Sim. Sabe? É entender que Cristo em mim é a esperança da glória. Acho que essa foi a maior revelação que Paulo teve, é Cristo nele. O jejum, a oração, ela vai construir as verdades de Deus na realidade que eu sou em Cristo. E sabe que você falando aí me chamou a atenção, que eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas vamos tentar entender, ver se isso está certo. Quando Cristo em mim é a esperança da glória, o que ele quis dizer com isso? Eu entendo da seguinte forma: Cristo que habita em mim, a esperança de que manifeste a glória dele, através de quem? De mim, através de Fernando, através de você que está assistindo. Agora, qual é a esperança? A Bíblia fala que a criação geme com dores de parto, esperando, aguardando, clamando
pela manifestação dos filhos de Deus. E que manifestação é essa? Manifestar o homem? Não, Cristo em mim. A glória de Cristo que há em mim precisa ser revelada, precisa ser manifestada. Agora, como, queridos? Os princípios desses que a gente está falando. Oração e jejum. Esse negócio de, primeiro, quando fala que quem ora no Espírito edifica-se a si mesmo. Essa questão de edificar, Rony, está muito forte em mim, porque fala de uma construção de fundamentos e realidades do reino de Deus dentro de mim. Exato. Então eu posso ter uma consciência. Olha, Rony, assim, eu acho que uma frase que eu ouvi assim, fantástica. Porque esse negócio de. Tudo isso são construções. É construindo o entendimento de Deus dentro de mim. Boa, Sabe? Trazendo a convicção. Isso, trazendo Colossenses que fala. Isso. Trazendo a convicção do entendimento de Deus no meu espírito, tomando conta do meu interior. Então, assim, todas essas práticas espirituais é para que eu comece a pensar como Deus pensa. Para que eu comece a ver como Deus vê as circunstâncias. Agir como Ele age. Agir como Deus age. Porque Deus habita em nós. Essa é a grande verdade. E Deus que habita em nós, Ele quer se manifestar como um Deus vivo. Manifestar a glória de manifestar Cristo. a sua glória. Então, todo esse trabalho do Espírito Santo em nós, Rony, nada mais é para que a gente possa viver as realidades daquilo que Cristo conquistou por nós. Sim. Nós vivemos de fato a nossa herança. É como Paulo fala em 1 Coríntios, o Espírito nos revela aquilo que nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. Sim. Então, todas essas práticas espirituais, jejum, oração, sabe? Meditação na palavra, adoração, ações de graça, gratidão, tudo isso é o quê? Para liberar o poder de Deus, liberar Cristo vivo, sabe? Mudar essa construção do entendimento de Cristo em mim, sabe? É trazer essa forte convicção daquilo que eu sou nele, aquilo que ele é em mim. Isso. Porque isso aí é o Evangelho. Então, assim, para mim, tudo vai mexer aqui com a construção da minha mente. Sim. Sabe? É isso mesmo. Sabe? Isso vai mudar a minha forma de enxergar. Eu vou ter luz, Deus vai derramar luz no meu entendimento, os olhos do meu espírito vão começar a ver como Deus se moveria nisso, e eu passo a me mover como Deus se move. Eu começo a agir como Deus agiria, eu começo a pensar como Deus pensaria, eu começo a falar como Deus fala. Então, isso, Rony, isso vai realmente, a gente vai incorporando as verdades de Deus dentro de nós, porque é o Espírito da verdade. É um processo de construção mesmo. Construção. Nós precisamos reconstruir nossa maneira de enxergar, nossa maneira de ver, nossa maneira de agir. Como? Nele. Em Cristo. Então, uma construção, principalmente que eu vejo, uma construção, uma transformação da nossa mentalidade. Sim. Sabe? Da maneira de ver o reino de Deus, da maneira de pensar como Deus, sabe? Sair do natural, entrar numa outra dimensão, na dimensão do Espírito, na dimensão espiritual, na dimensão que Cristo é em nós. E sabe que é o maravilhoso de tudo isso? É porque, graças a Deus, nós temos um professor. Precioso Espírito Santo. À disposição 24 horas por dia. Isso que é legal. Por isso que cada cristão, você pode se alegrar com isso e pode ter certeza. Pode acontecer comigo, é para acontecer com você, todos nós podemos andar nesse nível. Sim. Por quê? Porque nós temos um precioso professor. E isso, nós estamos aqui, a vida cristã, a vida no Espírito é uma escola. É uma escola que o Espírito Santo ele quer construir Cristo em nós, sabe? E essas práticas não de maneira forçada, mas algo consciente e com a compreensão correta. Sim. E nos estabelecer nesse estilo de vida no Espírito. Não, nos estabelecer nisso, sabe? Nos estabelecer naquilo que nós somos nele. Sim. Para andarmos, andarmos naquilo que ele já preparou de antemão para que andássemos. Sim. Então, toda essa é uma construção da verdade de Deus. Sim. E que vai incorporando a nossa maneira de pensar. Isso. E vai mudando todo o ambiente. Todo o ambiente. Em nós e ao redor de nós. Tudo precisa mudar, tudo pode mudar. Nós podemos transformar o nosso mundo, sabe? Quando nós permitimos que Deus ele construa o seu mundo em nós.
O próprio Paulo ele falou que o reino de Deus é paz, justiça, né, e alegria, né? No Espírito Santo. Né? Por falar no Espírito Santo, olha algo bem interessante que eu estava meditando e eu anotei aqui. E o Lucas capítulo 4, do verso 1 e verso 14, ele fala de duas coisas. Eu não vou nem ler, porque o tempo já avançou, já faltam falta 13 minutos, a gente vai passar um pouquinho, agora está conseguindo passar. Mas olha só, Lucas capítulo 4, eu vou ler só o Lucas capítulo 4, que diz o seguinte: logo nos primeiros versículos tem algo que me chamou a atenção, que eu nunca tinha visto por esse lado, né? Mas meditando, olha só, diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado, presta atenção, cheio e guiado. Eu já vou explicar o entendimento que eu tive, para a gente pensar sobre isso. Foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, e durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Agora, olha só, no versículo 14 diz o seguinte: então Jesus, no poder do Espírito, presta atenção, no versículo 1, Jesus cheio do Espírito Santo, no versículo 14, Jesus no poder do Espírito Santo. Agora, olha só que interessante, Mateus capítulo 4, já estou aqui do lado, vou ler rapidinho. A seguir, foi Jesus, versículo 1, foi Jesus levado, presta atenção, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Marcos capítulo 1, eu falei que não ia ler todo, mas é pouca coisa, é rápido. Marcos capítulo 1, no verso 12, só achar aqui, diz o seguinte: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Esteve com as feras, mas os anjos o serviam. Então olha só, e logo o Espírito o impeliu, ou seja, impelir. Em Mateus fala, levado, e em Lucas, guiado. O que isso tem em comum? Olha, quando fala levado, significa transpor, carregar ou conduzir. Então podemos pegar uma palavra mais apropriada, conduzido. É semelhante a guiado, não é isso? Agora, olha só, quando fala guiado, ele fala sobre... Eu vou deixar esse por último, que esse é mais interessante. Mas olha só, então, quando ele fala levado, ou levar, está relacionando ou remetendo a conduzir. Então ele está sendo conduzido pelo Espírito, certo? Aí Mateus capítulo 4 está falando levado. Marcos capítulo 1 fala impelido, ou impeliu, impelir. Impelir é impulsionar, avançar, a força, ou arremessar alguém a algo, certo? É quase que empurrar a força. Agora, quando fala em Lucas capítulo 4, verso 1, guiado, olha só que interessante. Orientado, obedecer aos comandos imediatos. Então, quando fala guiado, está falando de obediência, de você ceder àqueles comandos, você corresponder àqueles comandos. Na verdade, o Espírito Santo espera que correspondamos àquilo que ele nos guia. E aí, nós podemos colocar levado como conduzir, quando a nossa alma entende que aquilo é o melhor para nós. E quando fala de impelir em Marcos 1,12, está falando algo à força. Para quem? A nossa carne. A nossa carne precisa ser levada à força, irmão, para jejuar e orar. Ela não quer orar e jejuar. A nossa alma vai ceder a quem gritar mais forte, a quem se posicionar mais forte. Quando o nosso espírito entende que é algo bom, nós estamos entendendo que é o Espírito nos guiando a algo mais excelente, nós vamos atender a esses comandos, nós vamos obedecer isso com alegria. Ainda que a nossa alma se sinta um pouco desconfortável, ela vai acabar indo, ela vai ser levada a isso. A nossa carne vai querer gritar, mas aí a gente leva ela cativa, como Paulo falou, e a gente faz a obediência de Cristo. Então, ou seja, quando a gente for orar e jejuar, a gente tem que ter um alvo maior.
A gente tem que saber que aquilo, o Espírito, não vai nos levar em algo pior, em algo ruim, mas em algo superior. Oh, aleluia! Vai levar a algo que o Fernando está falando, uma edificação, numa construção constante, vai levar numa ação melhor, vai levar a ter acesso a armas espirituais, a posições melhores, a ferramentas importantes para a nossa vida. Quando aqueles discípulos não souberam o que fazer diante daquela situação, com um pai aflito, com uma criança endemoniada, precisando urgentemente, desesperadamente de uma solução para o problema, os discípulos foram perguntar para Jesus e Jesus deu a chave, falou: vocês precisam entrar nesse lugar. Vocês precisam praticar a oração em jejum, porque a oração em jejum vai levar, e é um guiar do Espírito, ainda que a sua carne resista, você integra a força, você entra para lá, como estilo de vida. Por quê? Porque fazendo isso, vocês vão entrar em esferas de autoridade maior. Não que a autoridade vai aumentar, presta atenção, isso é importante. Não que quando a gente ora e jejua, a autoridade aumenta. Por quê? Porque essa autoridade foi nos dada através de Jesus, o sacrifício de Jesus. A questão é que a nossa percepção aumenta quando a gente ora e jejua com frequência. Não é isso, Fernando? Isso, exatamente. Então, quando a gente entende isso, irmãos, a gente vai encarar esses princípios espirituais, essas práticas espirituais, com mais alegria, com mais disposição e com mais afinco, mais força, mais garra, mais fé e convicção. Amém? Amém. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos de um batismo de consciência mesmo. Boa, é isso sabe? mesmo. Que nós somos essa morada de Deus no Espírito. Paulo fala que nós somos morada de Deus no Espírito. E o jejum e a oração são duas chaves gêmeas, como diz David Robson, Sim. que vão nos auxiliar que vão nos expandir a nossa percepção da nossa autoridade no mundo espiritual. Sim. Né? Então, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Sabe que assim, esse estilo de vida tem um nome na Bíblia, consagração. Isso. E o que é consagração? Eu falei brincando com umas irmãs, né, que não sei se você conhece o profeta Aurélio. Dicionário Aurélio, né? E também tem o outro profeta Google, né, que ajuda um pouquinho mais, né? Mas o profeta dos profetas, o Espírito Santo que revela todas as coisas, ele nos ensina melhor do que todos, totalmente correto e perfeito. Mas presta atenção, consagrar, juntando tudo, entendendo aqui à luz da palavra de Deus, consagrar é isso aqui, ó. É o ato de tornar sagrado ou santificado, separado para servir aos propósitos de Deus. Então o que é consagrar? É você tornar algo, qualquer, ou pode ser objetos, pessoas, mas eu quero pegar pessoas principalmente, porque no Velho Testamento consagravam um objeto, né, do templo, por exemplo, e foi uma ordem de Deus, tá? Mas hoje a gente não precisa ficar se preocupando, consagrando as coisas, a gente ora e coloca aquilo diante de Deus e a gente exerce a autoridade daquilo. O diabo não vai tocar, certo? Agora, na nossa vida a gente consagra. Aliás, tem um tipo de oração também que é voltado para isso, né? Tem a oração de consagração, quando você entrega por si mesmo, conscientemente, você coloca diante de Deus aquele algo. Então, quando você consagra a sua vida, você vai estar fazendo isso para quê? É um ato, uma atitude sua, nossa, de consagrar a sua vida, ou aquela ação que você vai tomar, aquela prática como oração, como jejum, meditação na palavra, etc. e tal, você vai consagrar, tornar aquilo sagrado, tornar aquilo santificado, separado para ser uso exclusivo de Deus. Então, quando a gente ora e jejua, nós temos que ter essa consciência, essa convicção. Não, peraí, eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu não posso fazer para mostrar para os outros que eu sou super espiritual. Não, eu preciso fazer isso diante de Deus,
Por isso que Jesus, ele ensinando lá em Mateus 6, como eu coloquei como exemplo, que você tem que fazer isso em secreto diante de Deus. E que secreto é esse? A motivação. É a motivação correta, que é secreta no coração, porque eu não vejo a motivação do coração do Fernando, ele não vê a minha. Eu não vejo a motivação do coração de ninguém. Eu vejo as ações, que podem ou não ser verdade das motivações. Mas o que realmente passa no coração do homem, só Deus e o homem, o ser humano. Entende? Então, quando a gente coloca isso, a gente tem que ter em mente, nós estamos consagrando. Veja, Jesus, antes dele fazer qualquer coisa, a primeira pregação que Jesus fez, ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Para. Ele vai citando várias coisas. Mas antes disso, o que ele fez? Ele consagrou a vida dele. Ele obedeceu a ser batizado por João Batista. João Batista tentou resistir. Ele falou: não, vamos cumprir toda a justiça, João. E aí, depois ele foi para o deserto como um levado, impulsionado, impelido, mas guiado. Ele obedeceu aos comandos do Espírito. Por quê? Porque ele se submeteu à vontade de Deus. Ele estava fazendo o que com aquilo, irmãos? Estava consagrando a própria vida para o uso exclusivo de Deus. Deus só pôde usar Jesus depois que ele passou por esse processo. Esse estilo de vida era comum com Jesus. Jesus sempre jejuava, ele sempre orava, em todos os momentos. Ele começou tudo orando, e os últimos minutos da vida dele, antes de ir para a cruz, foi oração. Então veja, ele teve um estilo de vida, ele é exemplo para nós, e nós precisamos seguir. Amém? Então nós já estamos, faltam menos que 1 minuto, né, para terminar 1 hora aí. Espero que você tenha mais algumas considerações finais, Fernando. Também, mano. Acho que foi bem prático, né? Sim. Foi muito edificante. A gente tocou em coisas assim que realmente, se praticarmos, nós entraremos num lugar em Deus onde veremos a glória de Deus na sua intensidade, né? Sim, sim. Eu creio, essa é a vontade de Deus para a minha vida, eu creio nisso. E a questão da perseverança é muito importante. Perseverar. Porque muitos cristãos, eles começam orando em línguas, mas param. Jejuam por um tempo, depois desistem de uma vida de jejum, né? Kenneth Hagin fala de um estilo de vida jejuado, né? De uma abnegação pessoal, de uma vida altruísta, sabe? Que nega a si mesmo. Então, se você quer, como eu, como o Rony, viver no sobrenatural e cumprir de fato o chamado de Deus na nossa vida, nós não podemos abrir mão da oração e do jejum. Exatamente isso. Assim, foi bom você falar isso, porque realmente precisa de perseverança, irmãos. Porque tem hora que assim, você está tão desanimado, cansado, às vezes, muitas vezes irritado. Eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Comigo também. Às vezes a gente fica irritado e quer largar de mão, quer deixar de lado. Eu não quero jejuar, eu não quero orar. Não, irmão, mas nós precisamos continuar, perseverar nessas práticas. Por quê? Porque isso vai redundar em recompensa do Pai. Sim. Então nós precisamos, não é questão de ser interesseiro, é questão de receber tudo que Cristo conquistou. Cristo morreu até por isso. Ele morreu para trazer essas verdades para nós. Ele morreu para trazer os dons. Ele morreu para trazer a salvação, para termos a fé verdadeira, para termos a comunhão com o Pai. E agora, depois que Cristo morreu por causa dessas coisas, a gente vai desprezar essas armas ou essas ferramentas espirituais? Desculpa, mas eu acho até uma desfeita, uma desonra com Jesus. Ele morreu por esse propósito e a gente não está usando os presentes que Ele mesmo nos deu. Amém, queridos? Então, como o Fernando falou, o orar em línguas a gente não fala que é um dom, para a gente não confundir, porque tem a variedade de línguas, que realmente um dom espiritual. É um outro nível. Mas não deixa de ser um dom, porque uma das traduções do nome dom é presente, né? Um significado, não é? Carisma. É um carisma, né? É algo vindo do fluxo da graça, né? Tem pessoas que entendem a graça de uma forma errada, ou limitada, melhor dizendo, corrigindo aqui.
Porque acha que quando fala graça, é favor imerecido. Não é pelos meus méritos ou seus, por sua perfeição ou minha, não. É pelos méritos de Cristo, é pelo que Cristo fez. Mas o outro lado da graça é também capacitação sobrenatural. Ou seja, não é de meio natural que a gente tem esses dons, ou essas, eu prefiro falar ferramentas, como a oração em línguas. O problema é que quando isso que foi dado de graça, sem a gente merecer, algo que é para nos capacitar, a gente está desprezando. E aí depois a gente ora, olha a contradição. A gente não quer orar como deve, não quer jejuar como deve, mas depois ora e jejua para falar para Deus e perguntar para Ele por que Ele não está respondendo. Cri, 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 faz até um grilinho, né? Entende isso, querido? Então se você, tem uma frase que é minha, que o Espírito Santo que me inspirou isso. Sabe, jejum e oração é para aquelas pessoas inconformadas. É para as pessoas, olha só, sabe por que eu jejuo muito? Eu não estou aqui contando para dizer que eu sou muito espiritual, não. Isso é uma questão minha e Deus. Eu só estou falando para motivar você. Certo? Esse é o propósito do meu coração. E que o Senhor me sonde. Seja sim ou não. Amém? Então eu estou falando isso para motivar você. Sabe por que eu me esforço para jejuar? Porque a fome que eu tenho de conhecer mais a Deus, alimento nenhum nesse mundo pode saciar. Sabe por que eu me empenho em oração? Porque coisa nenhuma, pessoa nenhuma, nada nesse mundo pode realizar os desejos do meu coração, a não ser Deus. Então é por isso que eu entro em comunhão com Deus. A oração te leva na comunhão, mas o jejum limpa o caminho para você chegar até lá. Limpa o caminho da tua carne, tira a carne da frente para o teu espírito ficar mais sensível. Quando você ora jejuando, quando você jejua orando, ou seja, os dois interligados, irmãos, você entra em lugares que quem não pratica jamais vai conseguir entrar. Amém? Então, você jamais vai conseguir operar em algumas coisas se você não praticar o que outros estão fazendo, ou que, pelo menos, que no mínimo, que é a base de tudo, a palavra de Deus nos orienta a fazer. Amém? Então, tem mais alguma coisa, Fernando? Amém. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, espero que vocês tenham sido abençoados, espero que vocês tenham compreendido, tenham anotado, né? Não fica só no âmbito confiando na memória, mas é bom anotar, né? Eu aprendi isso desde muito cedo na caminhada com o Senhor, porque muitas vezes o Senhor falou algumas coisas comigo e depois eu esqueci. Aí eu aprendi a lição e comecei a anotar. Às vezes a gente fica um pouco preguiçoso, né? Mas a gente não pode perder esse hábito também, né? E é bíblico também. Não vou entrar no caso porque a gente já está terminando, mas é bíblico, né? Mas a gente precisa estar anotando essas coisas, está meditando nelas constantemente, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, né, deixando fresco esses ensinos e praticando. Porque fazendo assim nós vamos estar crescendo, nós vamos estar sendo usados por Deus para edificar outros. Então nós vamos estar trazendo muitos benefícios, não somente para nós, mas para outros também, manifestando a glória de Cristo. Existe uma unção dentro de cada um de nós e ela precisa ser manifestada. Essa é a porção da glória de Cristo em nós, né? E as pessoas precisam ser tocadas por esses dons, por essa unção. Amém? Então que você seja abençoado na prática da palavra de Deus, né? Então que você também entre nas redes sociais aí, né? Entra lá no canal, se inscreva. Tem gente que está visitando, vendo os vídeos, mas não se inscreve, está com medo de quê, irmão? Não paga nada. Hashtag fica a dica. Mas o propósito é esse, tá? Alcançando de todas as formas, né? Eu ainda não consegui acertar, mandar pelo Facebook, mas eu pretendo também. Eu quero atingir todas as formas, quero ajudar pessoas, quero poder contribuir para o crescimento de alguém. Amém? Então espero que você tenha sido abençoado de fato, que você cresça. Se você tiver comentários, perguntas, faça pra gente, a gente vai tentar te ajudar, né? Vamos buscar ajuda, vamos perguntar para os nossos pastores, vamos buscar, principalmente com o Espírito Santo, para tentar te ajudar e a gente crescer junto. Ninguém sabe mais do que ninguém, mas cada um sabe um pouco se a gente unir forças, né? Por isso que eu chamo o Fernando, chamo o pastor Adilson, o pastor Antônio, chamo outras pessoas,
para a gente estar crescendo junto. Amém, queridos? Então que você seja abençoado, que você pratique a palavra de Deus e que na próxima live, se assim Deus quiser, a gente dá continuidade nesse assunto, entre outros, tá? E a gente vai crescendo junto, tá bom? Um forte abraço, uma ótima noite, uma excelente semana e o final de ano está chegando e a gente vai continuar firme e forte com Deus, passando mais um ciclo de vida. Amém? Deus abençoe e muito obrigado, uma ótima noite. Aleluia.